Esse é o Anderson Anaia Entrevista, começando aqui com mais uma convidada especialíssima. Para o Vindouro Portal, sou o Anderson Anaia, chefe editor, estudante de jornalismo do Vindouro Portal, www.anaia.com.br. E para o canal de entrevistas do YouTube, canal de entrevistas Anderson Anaia Entrevista. E eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, uma pessoa que eu tenho o orgulho de dizer que é minha amiga, gosto muito dela, colega de profissão também futuramente, a Jéssica Trujillo, uma das melhores nutricionistas aqui de Rio Preto e Botuporanga, especialistíssima em modulação intestinal e gastroenterologia. E é sobre o que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Muito obrigado aí por ter cedido seu tempo, seu espaço, que a gente está na clínica da Jéssica, aqui no consultório dela. Tem diversos certificados aqui, que é uma pessoa que estuda bastante. Estava aqui numa consulta agora há pouco. Deu para pegar uma aulinha de bioquímica de graça também, né? Sim. E aí, Jéssica, fala um pouco pra gente sobre como que é a nutrição e a modulação intestinal. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, o convite. Para mim, eu recebo sempre com muita alegria e honra poder falar da nutrição, eu vivo de nutrição, trabalho como nutricionista além das outras práticas. Então, agradeço muito. E o trabalho da prática clínica voltada para a gastroenterologia ou para a modulação intestinal é relativamente novo. Então, nós estamos falando aí de 10 anos de literatura científica. Antes disso, o intestino não era nada, não era ninguém, a gente não tinha nenhum tipo de conexão, e hoje a gente sabe que ele é o nosso maior órgão endócrino. Então, o intestino é o nosso grande maestro metabólico. Muitas vezes a pessoa fala, é o segundo, eu falo, não, é o primeiro cérebro mesmo. Porque as nossas conexões humorais, elas competem tanto a parte hormonal do processo, emagrecimento, desempenho energético, ganho de massa muscular, quanto doenças e desordens metabólicas, então doenças autoimunes, neurodegenerativas, tudo isso compete ao nosso intestino. E eu falo que a doença encontra uma porta aberta ali. Então, tratar o intestino, olhar para isso é muito importante para a saúde do paciente como um todo. Então, sou muito grata pela oportunidade de falar. Sou especialista em modulação intestinal pelo professor Murilo Pereira. Murilo Pereira, que é uma das maiores autoridades no assunto, né? Sim, acho que ele é o maior do Brasil e, salvo engano, perde, né? A gente tem o Emeran Mayer, que é um outro também, que é uma outra referência. Brasileiro também? Não, ele é americano. Na verdade, ele é italiano, mas atende nos Estados Unidos. É o que eu tenho a foto no Instagram, né? E depois tive a oportunidade de fazer a pós-graduação com o professor Murilo Pereira, que é em gastroenterologia, que veio recentemente, né? Porque até então não tinha especialização, era só nutrição e as pós, e depois veio a gastroenterologia como uma especialidade da nutrição, assim como outras que surgiram mais ou menos uns 2 anos atrás, né, dentro da nossa classe. Jéssica, num aspecto geral, como que funciona uma nutrição personalizada, um plano alimentar para pessoas que têm questões gástricas para trabalhar ou para melhorar, por exemplo? Fala um pouco pra gente. O trabalho ele consiste basicamente em uma dieta que ela é individualizada, porque existem várias dietas pensando em saúde gástrica. Então hoje eu trabalho muito em parceria com médicos que trabalham proctologistas, e aí a dieta que a gente mais atende é a Low FODMAP Diet, que é uma dieta em que compete um equilíbrio dessa flora, dessa microbiota, através de uma redução de alguns alimentos, alguns carboidratos fermentáveis. E além dessas outras dietas, nós temos também dietas para refluxo. Então, um paciente que tem um refluxo, que na verdade é uma reação, muitas vezes estaminérgica, uma reação alérgica. Hoje a gente fala muito da intolerância à histamina, que também é uma sensibilidade alimentar que é muito recorrente, principalmente em mulheres, que também existe uma dieta específica para esses casos. Depois nós temos as dietas de modulação intestinal. Então, antigamente existia um protocolo de injúria microbiana, em que o paciente ficava ali 3 dias sem comer alguns alimentos, sem comer proteína, depois aquilo voltava. E as dietas de acompanhamento mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem endometriose, essa pessoa tem um comprometimento de permeabilidade, um comprometimento nutricional, e existem dietas que são específicas para isso, e é dentro da gastro e também da modulação, que nós olhamos para isso e fornecemos dietas bem específicas para essa pessoa. Então, para uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome do ovário policístico, isso também tem uma relação direta com o intestino, há uma hiperinsulinemia e, consequentemente, relacionada a um like gut ou uma hiperpermeabilidade desse intestino. Então, a dieta também é individualizada, tratando ali um pouco menos de carboidratos simples, açúcares, um padrão mediterrâneo, mas que também compete com uma suplementação nutricional condizente.
Então essa pessoa precisa muitas vezes de uma glutamina, de uma arginina, e aí isso é o trabalho individualizado, esse entendimento que é único, né, além do paciente da patologia que ele traz como queixa. Dentro destas patologias, Jéssica, essas questões gástricas, né, geralmente quais são as maiores demandas? É refluxo, bariátrica, o que mais? Eu sei que é uma gama muito grande, mas geralmente quais são as maiores queixas que trazem essas pessoas ao consultório para tratar nutricionalmente dessas questões? É mais refluxo? Que outras questões gástricas são as maiores procuras, assim? As mais comuns e indicadas pelo médico geralmente são disbioses. Disbiose. Então a pessoa vem com um preenchimento precoce, ela come um pouquinho, ela já tem aquela sensação de plenitude, de empachamento, que é o que a gente tem o blowing, né? Que é diferente da saciedade. Diferente da saciedade. A saciedade é quando eu como um alimento, né, a princípio eu tenho uma saciação, então eu tenho a percepção sensorial e cognitiva que eu comi alguma coisa, e com o tempo eu tenho a saciedade, que é quando eu tenho uma ingestão proteica, fibras e de gorduras. Já o preenchimento precoce é aquela pessoa que come tipo, 2, 3 colheradinhas e fala, ai, parece que eu tô cheio. Tem aquela sensação de baiacu, de inchaço, de blowing. Ela tem uma perda de massa muscular importante, muitas vezes, que também está relacionada à disbiose. É um desequilíbrio fúngico, então a pessoa tem uma queda de cabelo importante, uma unha que não é muito boa, muitas vezes uma necessidade de comer doce, um cansaço muito grande, uma necessidade de alguns alimentos. Então, a grande queixa, porque o tratamento medicamentoso, ele atua até um nível. Então, se eu tomo um antibiótico, eu vou ter mais desequilíbrio a longo prazo. E ele é pontual, né? Pontual. E o médico acaba indicando para que você trate alimentarmente qual é o perfil alimentar de carboidratos que aquelas bactérias gostam, para que a gente possa controlar esse perfil de bactéria a partir de uma ingestão alimentar. Outro ponto que sempre vem para tratamento seria o refluxo, que é uma parte importante, a bariátrica, porque esse paciente acaba tendo algumas complicações intestinais, então muitas vezes ou muita diarreia, ou o intestino extremamente preso, ou até com excesso de proteobactérias, então fezes muito fétidas, desconfortáveis, essa pessoa sente dores. Então toda essa parte de manejo de dor vem muito frequente. E pensando assim, o campeão, eu acredito que é a constipação intestinal e as alergias ou sensibilidades alimentares não diagnosticadas. Então a intolerância à lactose, a sensibilidade à glúten não celíaca, todo esse manejo dietoterápico que vem associado a dores desse paciente é o grande campeão, mas se resume a isso, assim, cibo. Essas questões gástricas, Jéssica, você atrela, você que é especialista, você pode nos sanar essa dúvida. Geralmente são questões eminentemente clínicas ou o perfil comportamental alimentar tende a levar a essas patologias, a instalação dessas patologias, ou um perfil alimentar inadequado, entendeu? Ambos. Eu acho que o perfil alimentar, ele é meio que também uma consequência dessa microbiota. Certo. Então, quando a pessoa tem ali muito fungos, por exemplo, no intestino, ela vai ter um excesso, desejo por carboidratos o tempo todo. É aquela pessoa que fala assim, eu preciso comer um carboidrato, eu preciso comer um açúcar. Sim. Então, a microbiota, ela tem um papel importante na ingestão alimentar. Ela meio que define aquilo que você vai comer. E a parte comportamental é o seguinte, se eu tenho um fator desencadeante comportamental, um estresse, um processo traumático, isso pode incidir também nas questões gástricas. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam nervosas, têm diarreia. Acontece. Então, há uma comunicação cerebral-moral e o moral-cerebral. Então, quando nós pensamos no tratamento deste paciente, ele precisa ser multidisciplinar. Então, hoje, o Ministério da Saúde já indica a prática como yoga para um paciente que tem sistema intestino irritável. Então, é uma terapia, né, uma prática não só de uma atividade física, mas de um centramento, né, da meditação, que pode levar a uma melhora dos sinais físicos, que é excesso de diarreia, dor epigástrica, todo esse desconforto que a síndrome do intestino irritado traz. Então, é um fator comportamental, pode ser desencadeado a partir de um estresse, de um luto, de uma gestação. Gestação também? Também, porque ela acaba levando a um estresse fisiológico. Então, a mulher, quando ela tem um bebezinho, ela precisa de uma recuperação física. Então, ela acabou passando por um processo, muitas vezes, cirúrgico. Ela tem uma recuperação física. E aí, depois, ela ainda tem o quê? A amamentação. Que também precisa olhar para essa nutrição dessa mãezinha. Às vezes ela já tem um processo alimentar em curso, e aí aquilo pode desencadear, não imediatamente após o nascimento do bebê, mas ela pode desencadear, por exemplo, uma doença autoimune depois do processo gestacional. Então ela tinha um hipotiroidismo clínico, ela desenvolveu uma tiroidite de Hashimoto, porque ela teve um fator estressor, que é a gestação. Que a gente sabe que quando uma mulher engravida, ela assume um risco, né? Biologicamente falando, o gerar um bebê é muito custoso para a mulher.
E sim, é um estresse metabólico. Não é um estresse ruim, mas é um estresse metabólico. É uma agressão mais fisiológica, digamos assim, né? Até uma deficiência, porque pensa, todo o ferro que a mulher tem no organismo é destinado para o bebê. Quando ela está no primeiro trimestre gestacional, se ela tem uma ferritina aí abaixo de 80, 90, volume de sangue de 5 litros, no terceiro trimestre ela duplica o volume de sangue. Então ela tem sangue dela, sangue do bebê, sangue da placenta. Se a ferritina dela está em 80, 88, ela pode ir a 12, 13. Então isso vem de uma desabsorção intestinal também, porque a gente sabe que o ferro está muito ligado à capacidade digestiva e absortiva, e também de uma necessidade metabólica grande. E aí ela pode desenvolver outras coisas, igual existe síndrome de pica-malácia, que é muito comum na gestação. Mulher que come coisas que não são comidas. Então ela come bucha de lavar roupa, eu já vi, terra, barro, isso é uma desordem metabólica. Ela está com deficiência de zinco e de ferro que fazem o controle de apetite. Então faz com que ela tenha vontade de comer coisas que não são comidas. Então não é só uma desordem comportamental, estou grávida, mas é uma desordem metabólica. Assim como hipovitaminose e várias outras questões que acontecem no pré, no pós-parto e no processo de amamentação. Então, o ideal seria que essa mãezinha fosse acompanhada. Tanto que eu tenho mãezinhas que, no processo do terceiro trimestre, a gente faz a suplementação com DHA ou com EPA, né? O ômega na sua função com menos DHA. E previne até o baby blue. Elas têm menos baby blue, que seria aquele início de não uma depressão, mas um processo ali de identificação com a criança. Então, melhora com a suplementação de ômega. Então, olha como que a nutrição é muito importante. Assim como a nutricionista, principalmente de modulação intestinal, no último trimestre a mãe não tem função intestinal correta, ela não consegue fazer cocô, porque a criança está comprimindo, né, aquele intestino, aquela bexiga. E eu posso ajudar ela, por exemplo, com uma enzima digestiva. Por exemplo, a NHCl, que é natural, ela pode utilizar a pepsina. Então, o magnésio eu posso colocar. E aí, se ela tem uma função intestinal melhor, consequentemente, ela tem menos risco de ter infecção de urina. E a infecção de urina pode ter parto prematuro. Então, o acompanhamento nutricional, ele é muito importante e a nutrição a gastroenterologia ou a modulação consegue olhar para isso. E trazer, por exemplo, melhora de sinais e sintomas, como intolerâncias alimentares. Várias, a mãe começa num processo pós a criança nascer, comendo muito doce, muito carboidrato, muito açúcar, porque está em recuperação, né? Então está no fator injúria ali, e a criança começa a desencadear processos alérgicos. O médico falou assim, olha, ele pode ser a PLV, vômito de jato, fezes escuras, às vezes aquela sensação que cola. O que a gente faz? Tira esses alimentos da mãe e modula esse intestino dela e da criança. Então a mãe começa a utilizar algumas enzimas digestivas, ela começa a olhar para as fibras que ela não estava consumindo, e muitas vezes a doença pode não se desenvolver. Porque a doença está em curso, mas não está desenvolvida. Ou seja, a nutrição ela pode vir a ajudar a não se instalar essa doença. Preventivo. Assim como a doença celíaca. Então, quando a gente fala sobre sensibilidade alimentar à glúten não celíaca, a maior parte dos médicos, das pessoas não entendem. Não é que não entendem. Existe um grande julgamento com nós profissionais porque a gente tem o hábito, muitas vezes, de pedir exames que são investigatórios, digamos assim. E aí, quando você faz um perfil genético, não quer dizer que o paciente tenha a doença celíaca. Pelo contrário, é eliminatório. Então, você faz um painel HLA-DQ2, HLA-DQ8, eu estou dizendo, você tem uma probabilidade de desenvolver uma doença autoimune, porque ninguém nasce com a doença que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, eu digo para ele, olha, se você evitar de consumir esse alimento todos os dias de base regular, pode ser que você nunca desenvolva essa doença. E pode ser que você nunca desenvolva mesmo comendo. Porque o que faz uma pessoa ter uma doença autoimune? Um fator desencadeante. Um luto, um processo depressivo, uma perda, um processo de desnutrição severo. Eu não sei, é um fator que aconteceu que aquilo desencadeou. Só que se a pessoa tem essa consciência, para de consumir aquele alimento todos os dias, além da melhora dos sintomas epigástricos, porque a sensibilidade ao glúten ela tem vários sintomas, desde alterações de pele. Então, sabe aquele cotovelo rugoso, joelho rugoso, ceratose pilar, a aerofagia, que é uma outra além. A pessoa comeu, vai, sei lá, 3 horas daquele arrotão. Aqui também, assim, ó, suor de cabeça e pescoço, dor do crescimento quando é criança, gengiva, inflamação, tudo isso pode ser sinais de sensibilidade. E aí ela pode desenvolver, sim ou não. Então é uma possibilidade. E aí a nutrição vem para te acender uma luzinha. Olha, se você tem um alelo de cromossomo, talvez não seja interessante você comer todos os dias, em excesso. Mas você não é intolerante. Então, existe essa resistência dentro do meio clínico,
Mas a nutrição, ela trabalha preventivamente, trazendo consciência. Porque eu uso uma frase que eu amo, que é de uma professora minha. A disfunção precede a doença. E a eficácia precede a compreensão. Então, se eu tenho um processo de disfunção, eu vou ficar doente se eu não faltar no fator agressor. Agora, se eu tenho uma compreensão de que aquilo pode, porque assim, quando a gente fala de proteína de difícil digestão, é para qualquer pessoa, não é só para quem é intolerante, é para qualquer pessoa. E se eu tenho aquilo como a base da minha alimentação e uma alimentação paupérrima em contrapartida, então se eu como pão, mas eu não como uma fruta, eu não como um legume, não como vegetais, não como fibra, é óbvio que isso vai desencadear em algum momento um processo sensibilizatório. E a gente precisa estar mais consciente, né, digamos assim. Uma coisa que você falou no começo da entrevista é que eu não sabia sobre isso também, sendo um estudante na área. Pra quem não sabe, eu faço nutrição também, entre outras coisas. Foi assim que eu conheci a Jéssica indiretamente. Você falou que o intestino, essas questões dessa desregulação tem até a ver com não ganhar massa muscular. Como seria isso? Você já... Fator limitante, digamos assim. Sim. Já ouviu falar sobre a resistência à insulina, que não deixa o paciente ganhar massa muscular? Então a gente pode ter uma resistência no tecido muscular. Sim. Então vamos pensar numa mulher magra, que não consegue ganhar massa muscular e também não consegue engravidar. Tem relação com isso também? Também tem Pode falar. Ela tem uma sensibilidade ou uma resistência celular à insulina. Só que quando a gente pensa na resistência à insulina, na nossa cabeça clínica, como nutricionês, sempre vem um paciente obeso. Então eu penso assim, ele não consegue acessar o tecido gordo, ele não consegue utilizar para a formação energética dos músculos e por isso ele produz mais insulina e Só que nem sempre existe uma relação direta do intestino com a resistência à insulina e nesse ganho. Por quê? Se o paciente tem permeabilidade intestinal, então vamos partir do princípio que o intestino dele deixa passar compostos de maneira paracelular para a circulação sistêmica. Uma vez que esses compostos passam, a gente produz interleucinas. A 6, TNF-kappa-beta e a 11. Essas interleucinas, por sua vez, elas podem obstruir os canais ligantes ou os receptores de insulina. E a gente pode bloquear, por exemplo, no tecido muscular GLUT4. Então eu posso ter uma dificuldade de ganho muscular. Por isso que quando eu vejo um paciente... Atrapalharia a síntese proteica? Sim, muito magro, que tem porque aí vem outros fatores. Essa pessoa não tem só isso. Ela tem também sinais de sensibilidade. Por exemplo, ela pode ter tido muita espinha na juventude, sobre de alguns medicamentos. Ela pode ter tido uma alteração como mioma, no caso pensando em uma mulher. Então vem casando isso. Então existe uma relação, porque a insulina é um hormônio anabólico, mais que a testosterona. Ou mais, na verdade. Isso. Então se eu tenho uma sensibilidade em um tecido específico, porque a resistência é ramificada. Ela não é só no tecido muscular, só no tecido adiposo. Não, ela é ramificada. Tanto que a gente pode ter no eixo de hipotálamo, pituitária, então eixo de saciedade desregulado, mas eu posso ter tecido muscular também. Então aí, por isso que eu falo que a nutrição, às vezes a pessoa me pergunta, como eu faço para ganhar massa muscular? Eu falo, depende. Eu não sei, porque talvez você tenha uma intolerância, talvez você tenha uma desbiose, você tenha uma permeabilidade, talvez você tenha uma sensibilidade alimentar. As pessoas acham que é só calcular 2,0 de massa corporal, coloca os cabelos, não é assim, proteína. E eu não sei. Se você tiver uma capacidade de... E outra, vamos pensar sobre proteínas. Geralmente a pessoa que não ganha massa magra, via de regra, ela não bate meta proteica e ela também não tem uma boa digestibilidade. Então a pessoa fala assim pra mim, nossa, eu tenho que comer um monte, assim, também que não dá, eu vou tomar o whey, né, uma suplementação que é um concentrado, e aí eu fico, nossa, parece que não vai, não desce, eu não consigo bater. Esta pessoa, porque geralmente assim, a proteína ela é muito custosa para ser absorvida. A gente Você está falando, desculpa, a líquida ou a proteína sólida mesmo? A proteína sólida como alimento, mesmo ela líquida, concentrada. Porque quando a gente pensa na proteína do leite, a gente não tem enzimas para digeri-la, né, corretamente. Então por isso que às vezes eu prefiro hidrolisada, mesmo para um paciente que não tem intolerância. Mas isso é porque eu sou chata mesmo. E é mais caro, né, Jéssica? Também. Tudo bem. Isso é um outro assunto. Sim. Mas, não, tem umas que são baratas. Depois eu deixo uma marca. Maravilha. E aí, quando eu penso na proteína, se você força esse paciente a comer, porque o cálculo que eu faço é assim, eu peso, sei lá, 60 quilos. Então eu precisaria de 2,5 de proteína por dia, mais ou menos. Mas vamos arredondar para 2 para ficar 120 mais fácil. Sim. Por refeição, essa pessoa toleraria 30 gramas, porque a gente pega sempre o peso, divide pela metade, uma ideia para não passar essa capacidade. Só que ela precisa produzir enzimas digestivas para isso. Então a gente está falando de pepsina, de amilase, né? Amilase para proteína não, mas vamos pensar em betaína HCl e pepsinogênio para converter em pepsina.
Só que essa pessoa precisa ter muita produção enzimática, porque ela vai comer em todas as refeições. E biologicamente, a gente não come. A gente come em 2 refeições, bate ali 1 grama, mais ou menos. Esse conceito de proteína é muito novo, né? Até assim, vamos por aí, sei lá, 20 anos, que estão começando a falar. Na época da faculdade, a gente era 0,8 de dieta. Mas Até 1 grama, mas sem normais. ser praticante de exercício, né? Não, sem ser praticante. Mas mesmo praticante era 1,8 assim, no máximo, né? Tipo, a gente Mas o 1,8, vamos combinar aqui, ainda é bastante. é bastante. Só que aí um paciente que sempre comeu pouco ou que tem uma má digestibilidade, e aí a gente pode olhar paciente tipo, isso é empírico, né? Não tem comprovação É científica. feeling clínico. Isso, é clínica soberana, né? E aí você começa a ver que essa pessoa tem menos produção de HCl, talvez, menos conversão de pepsinogênio em pepsina, não consegue ter uma hidrólise. Aí proteína mal digerida, alimento para fungos, mais bactérias, mais desbiose, vai aumentar Quebra errado. Então a gente pode olhar do todo. Não é só dar, é dar suporte para a digestão, entender que, por exemplo, ele precisa tomar água, precisa comer coisas cruas, porque se ele não come coisas cruas, ele vai ter menos produção enzimática também. Então é o todo, assim, de tratamento. A modulação intestinal, isso é uma coisa muito clássica dos cursos de nutrição, acredito que eu vi, você deve ter visto. A gente bate muito nas aulas de patologia da nutrição, a diabetes gestacional. A modulação intestinal tem alguma relação com isso também? Sim, É uma coisa que vocês mulheres, né, muitas passam por isso. A diabetes gestacional, o que a nutrição pode ajustar no caso da nutrição em gastroenterologia? Primeiro, geralmente essa paciente já vem com uma hipovitaminose de vitamina D. Então, a vitamina D, ela melhora a sensibilidade das células à glicose. E se a paciente tem uma disbiose, que via de regra ela já tem, e além disso ela consome muita farinha, por exemplo. Jéssica, eu vou pedir um favor para você. Muita gente pode vir a não entender. Fala para o pessoal, bem de uma forma bem simplificada, o que é disbiose? Que muita gente tem e não sabe. Disbiose. Vamos pensar em equilíbrio. Então, por exemplo, nosso intestino é como uma floresta tropical. Então tem coqueiro, tem árvore, tem folhas no chão. Ele é povoado de variedades de árvores. Ele é diverso. Quando a gente tem então nesse caso eu tenho uma eubiose, meu intestino tem bactérias positivas, negativas, ácido graxo de cadeia curta, ele tem tudo em equilíbrio. A floresta está linda, verde, fluorescente, chove nessa floresta. A gente tem até humus assim, porque é um muco presente no intestino. Essa é uma pessoa que tem equilíbrio. Essa pessoa consome frutas, legumes, verduras, não tem uma sensibilidade alimentar, tem uma boa ingestão de ômega, ácido graxo. E ela tá ali, ela mastiga bem o alimento, ela tem uma boa digestão, ela não passa por estresse. Basicamente essa pessoa, né? Ela não existe. Ela existe. Mas enfim, ela pode existir sim, mas é bem raro. E aí, quando eu tenho um desequilíbrio. Ora que era uma floresta, virou um cerrado. Um campão que tem 1 a 2 árvores ali, 1, 2, 3 tipos de perfis de bactérias, e essa vem de desequilíbrio. Por que a vitamina D é tão importante e a gente tem tanta deficiência? Quando eu tenho um desequilíbrio da minha microbiota, ela também é substrato para equilibrar. Então, lá no intestino, em uma célula específica, ela produz peptídeo antimicrobiano. Então, se eu tenho uma deficiência de vitamina D, o meu intestino não vai conseguir se reequilibrar. Ele vai ficar em disbiose, né, que esse é o nome, desequilíbrio. Pensando numa paciente gestante, ela já tendo uma dificuldade de receber essa glicose, comendo de maneira mais desorganizada, digamos assim, porque quando a gente está grávida, o nosso gasto energético aumenta. Muitas mulheres acho que não tem esse entendimento que se ela gastava ali 1.300 calorias em TMB basal, vezes 1,2, que seria como sedentária, 1.400, 1.450, ela vai passar a gastar 1.800, 2.000, 2.200, dependendo do estágio gestacional. São 2 fisiologias, né? Sim, ela vai passar a comer mais. Só que o que acontece? Muitas vezes ela não consegue entender que precisa de um equilíbrio nutricional. Então ela precisa comer sim um carboidrato, uma fonte proteica, fibras, fonte de gordura, e ela passa a fornecer energia de maneira muito rápida. Então ela passa a comer um carboidrato simples, muitas vezes fora de ordem. Então existe um estudo muito interessante que mostra sobre a ordem dos alimentos. Então se você for comer primeiro uma fonte proteica, fibras, então aquela questão da salada, dos legumes, da proteína, e depois comer o carboidrato, eu posso ter sim um impacto significativo na minha glicemia. Então a ordem dos alimentos também altera, assim como a mulher quer comer um doce, um bolo. Fala, gente, jamais você vai comer esse alimento 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Você está em jejum. Primeiro, esse alimento não é para a sua saciedade, é para a sua satisfação.
Segundo, você vai gerar um pico glicêmico. Imagina, você vai receber aquilo de maneira muito grande. É só um carboidrato simples. E aí eu posso sim gerar. E como que a modulação ajuda? Primeiro, nós colocamos vitaminas, né? Então a própria vitamina D melhora essa relação da glicose. Fibras, então dentro da modulação intestinal a gente pode utilizar, por exemplo, o psyllium, que é uma fibra que pode fazer com que tenha aumento de bolo fecal, melhora do tempo de percepção de saciedade, combinação dos alimentos, o próprio processo mastigatório. E para além, modular as bactérias para que nós tenhamos condições de ter, né? Não é só dar probiótico, porque até então existem vários tipos, né? Então a gente está falando aí probiótico, psicoprobiótico, paraprobiótico, mas dar condições para que as nossas próprias bactérias possam estar mais em equilíbrio. Então fornecer mais legumes, mais verduras, mais frutas, mais alimentos crus. E aí a pessoa fala assim, não pode, porque toxoplasmose. Não, você tem que higienizar o alimento, né? Você tem que lavar, corar corretamente. E sim, você pode consumir as frutas, os vegetais, colocando mais fibras nesse intestino, mais micro-organismos melhores e reduzindo esse impacto glicêmico com a ordem do alimento e com o perfil de bactérias. Porque eu já vi em estudos com... A gente tem um professor que é português, ele chama Pedro Bastos. Se você conhece. Maravilhoso. E aí ele trouxe um estudo que era assim, tem pessoas que não têm elevação da glicemia com pão francês. Já viu um negócio desse? Nunca vi. Curiosíssimo. A pessoa comeu pão francês, a glicose se mantém, a insulina se mantém alta, come pão francês tem um pico. Qual que é a diferença na microbiota? Então, por algum motivo, aquele meio ambiente resiste ao processo digestivo, ou ele resiste a essa absorção por um todo, ele consome, não dá para saber. Então, olha como que nossos micro-organismos impactam na nossa saúde de maneira tão expressiva. Então, eu posso olhar para isso e modular, inclusive no processo gestacional. É muito importante a modulação do processo gestacional, até porque melhora a nossa capacidade de absorção das próprios nutrientes que nós estamos comendo. Todos. Sim, então não adianta eu te dar um suplemento, porque eu brinco aqui, ninguém come zinco. Ninguém come zinco. A gente come um alimento que tem mineral que, via de regra, precisa ser digerido no intestino. É o alimento fonte, né? Isso. E muitas vezes ele vai ser o quê? Quelado de maneira muito simples e vai abrir o estômago, vai gerar o quê? Desconforto gástrico. Exato. Então essa paciente, talvez ela precise de um complemento ao suplemento, sim, mas não de tudo. E também, tomei isso aqui, não comer mais nada. Você comeu uma fruta, um legume, mas via de regra ela precisa, e são suplementos. Visto que eu tenho uma alimentação dentro, na medida do possível, equilibrada, e eu suplemento, né? Tem suplementos, lembrando que tudo isso é individualizado, viu, gente? A Jéssica está aqui, tirando as nossas dúvidas aqui, fazendo um serviço de jornalismo altamente informativo, mas existem suplementos que eles são mais indicados para as principais patologias ligadas a questões gástricas. Tem alguns que você costuma prescrever com um pouco mais de frequência, dentro da necessidade específica, claro. Hoje, né, o meu professor, o Murilo Pereira, criou um que era específico para permeabilidade intestinal. Até porque ela ainda não é uma especialidade médica. Essa marca é patenteada? Você pode falar o nome? Posso. Como que chama? Chama Guardian, da Farmácia Central. É a criação dele. Isso, ele desenvolveu a fórmula em parceria com a Farmácia Central. Quando a gente fala sobre like gut, ou o termo é permeabilidade, ou intestino gotejante ou permeável, ainda não existe como diagnóstico médico, clínico. Sim, de diagnóstico. Ele vai vir, está previsto para sair daqui 2 anos ainda. Então, lá para 2026, nós teremos como um diagnóstico clínico like gut, que o professor não sabe se vai ser síndrome pós-Covid ou permeabilidade intestinal. E aí ele desenvolveu, porque assim, muitas pessoas têm like gut, que é essa síndrome do intestino gotejante. Seja por consumo alimentar, por deficiências nutricionais, enfim, tem essas características de má absorção intestinal. E aí, esse suplemento é específico para esse. Outro suplemento importante é o ômega 3. Então, eu aqui na prática clínica aprendi que não se deve manipular o ômega 3 pelo princípio de não ter laudo de injeção de metais pesados, então eu nunca manipulo. Então você prescreve alimentos ricos em ômega 3? E suplementação com o laudo ômega 3 ou IOF, que já vem escrito lá, porque o IOF, o IFOS, né, que é o nome em inglês, é uma certificação internacional de que aquele peixe não tem arsênico, chumbo, metais pesados, mercúrio, até porque existem ômega 3 de 30 até R$300. Então, o que lauda é o que dá esse símbolo de pureza, assim, menos metais pesados. Eu gosto muito da Vital Atma como forma, eu gosto muito do EPA, sem DHA, para primeiro processo de inflamação intestinal, e pela concentração também. Eles têm o fish, que é muito bom, então o ômega 3 para o intestino é maravilhoso. Antigamente falava-se muito da glutamina, hoje a gente sabe que a glutamina é importante, mas a arginina é mais importante. Para a flora?
para restabelecimento e nutrição dos enterócitos. Vitamina D também é muito importante e muitas vezes eu mudo a fórmula. Então, por exemplo, se esse paciente tem muita desbiose, desequilíbrio, eu não vou dar vitamina D em cápsula, porque vai cair no intestino e vai produzir refrigerante microbiano. Então, eu dou muitas vezes em gota sublingual, porque eu tenho melhor sintetização, equilíbrio e um pouquinho só para o intestino. Então, algumas vias, ferro, geralmente, para a mulher é muito importante, porque também está caracterizado com má absorção intestinal e magnésio. Que magnésio eu uso da Pura Vida, o trimagnésio, que já são os 3 ou manipulados, né? Isso vale a pena. Jéssica, e uma pergunta, essa talvez seja, todas são muito importantes, né? Convidado especialista, você totalmente fala com autoridade daquilo, você vê que você ama isso, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, a gente sabe, você está cansado de saber que nós que somos profissionais da saúde, eu também em outras áreas, a gente sabe que nós estamos vivendo uma conjuntura de sociedade hoje extremamente ansiosa / depressiva. Qual é a relação da modulação intestinal, e se é que tem, eu sou aqui como leigo, você é especialista, com a relação com ansiedade e depressão? Tem alguma relação? Totalmente. Existe uma conexão, né, um eixo que a gente chama de intestino-cérebro. E desse eixo, eu acredito que o mais importante dentre eles é o tipo de microbiota que nós temos ali. Na via de produção de serotonina existe a via das quinureninas. Então a gente fala assim, ó, se esse paciente tem uma desbiose, um desequilíbrio, uma disbiose, ele vai sair dessa via de produção de serotonina para a via das quinureninas. As próprias bactérias dele consumirão a serotonina disponível. Então, esse paciente começa com um processo de ansiedade, por isso que você nunca pode suplementar a serotonina, tirando se dá 5-HTP. Eu nem sabia que tinha. Suplemento de serotonina existe? Sim, existe, não pode, você tem que dar 5-HTP, que é uma base, complexo B. Então, dentro da modulação intestinal, a gente consegue observar que algumas deficiências nutricionais desencadeiam. É que, assim, quando a gente fala de depressão, ansiedade, existem outros fatores. Mas pensando só na parte clínica, existe uma deficiência importante de complexo B. Tanto que eu brinco assim, o complexo B a gente suplementa por 2 vias. Você sabe? Via oral e via das dúvidas. Via oral e via das dúvidas. Via oral e via das dúvidas. Então, complexo B, um ácido málico, muitas vezes, para esse paciente depredar tanto essa serotonina via intestinal. Você pode passar, e você pode olhar para esse perfil, por exemplo, de perfil de bactérias, perfil alimentar, aminoácidos, quem formam neurotransmissores? Aminoácidos e ácidos graxos. Então, às vezes a pessoa tem uma péssima ingestão proteica ou não tem uma boa digestão, e não adianta você ficar dando mais proteínas não digeridas para eles, tem que dar às vezes aminoácido, e aí muitos profissionais torcem o nariz com aminoácido, e falam que não adianta nada, não precisa, tá. Mas para modulação intestinal, sim. E eu acho que a grande estrela para a depressão hoje é o ômega 3, o EPA. O estudo... Nossa, mas o ômega 3 está literalmente bombando, assim, nas evidências científicas, então. E o último que falava, porque assim, eu aprendi que era o que tinha DHA, para desordens neurológicas, comportamento. Tanto que quando a paciente está gestante no primeiro trimestre, você passa o ômega 3 para formação de tubo neural, DHA. Só que o último estudo, eu acho que até tem uma meta-análise, ela trazia com muita maestria que era o EPA. Então, o EPA, que é uma das produtos do ômega 3, ele parece ser a melhor alternativa para a depressão. Então, se você dá uma suplementação, por exemplo, a Vital Atma é a única do Brasil, né, que tem o EPA sozinho, sem DHA, que é composto por 2, o EPA e o DHA. Se você dá ali para o paciente 6 meses contínuo, melhora muito os sinais e sintomas da depressão. Então, tem casos que até chega a reduzir o número de medicações? Aqui em Votuporanga tem uma psiquiatra que a gente trabalha junto e que existe uma melhora expressiva, muito expressiva. Então, dentro da modulação intestinal, esse eixo é muito importante. E muitas vezes a paciente tem uma deficiência de vitamina D e ela começa a não querer sair de casa, ela começa a ficar mais reclusa. Então, muitos desses processos vêm das deficiências nutricionais, das necessidades não atendidas, porque, novamente, a disfunção precede a doença. Sim. Então, se eu tenho um processo de adoecimento, eu tenho pelo menos 1 ano de deficiência nutricional. Ou mais, né? Posso dizer até mais. Então, se eu tenho essas deficiências minimamente atendidas e eu olho para esse intestino, porque ele é um maestro metabólico, quem produz serotonina? Intestino. Então, se eu tenho uma desordem ali, é óbvio que eu vou ter um comprometimento das minhas reservas, da minha utilização, do perfil de bactérias. Então, o intestino é fundamental no processo. Não só do tratamento da terapêutica, mas do processo de melhora da saúde do paciente no todo. Por isso que o medicamento, eu penso assim, né, posso estar errada,
Mas a doença física e o medicamento é como se eu estivesse afogando. Então o medicamento ele me tira da água, mas ele não me ensina a nadar. Entende? E aí como que eu aprendo a nadar? Eu preciso olhar para o todo, como que é a atividade física. Lógico, a paciente depressiva jamais ela vai fazer uma atividade física. Mas se ela saiu da água, ela já está seca, ela pode começar a olhar para a atividade física que vocês sabem, que é extremamente importante. O melhor ansiolítico que nós temos, o menos usado, mas o mais indicado, atividade física, perfil de alimentação, a suplementação nutricional. Se ela começa, se ela entende dessa A cultura, gente pode partir para psicologia também, que é a gestão da vida. terapias, de olhar para aquela dor, porque aquilo é um sentimento que está suprimido. Se ela olha para aquilo, óbvio que tem cura, porque primeiro, ela não nasceu assim. Segundo, que ela está aprendendo a gerenciar suas emoções. Até porque a emoção é inerente à vida, não tem como. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir estresse, eu vou ficar nervosa. Então, é natural que eu sinta algum desconforto. Mas e o gerenciamento? Então, isso vem no sentido multidisciplinar. E é muito importante. Muito importante. Quais são as questões da modulação intestinal e a ansiedade? Que no caso, a ansiedade não é uma patologia, é uma condição humana. Como que funciona? Com a ansiedade, para mim, eu entendo que é muito mais uma desordem alimentar, no sentido. Porque eu percebo que essa pessoa ela tem menos percepção de saciedade. Então, ela entende, por exemplo, um exemplo assim, grosseiro dos pacientes. Eles almoçam uma salada de folhas e uma proteína. E aí, 5 horas da tarde, eles estão morrendo de fome, ansiosos para comer algo. Eu acredito que é muito mais fome fisiológica. Porque se eu for trazer para a ansiedade como patologia, compulsão, por exemplo, ela não seria seletiva. Né? Pensando grosseiramente na psicologia, não. Então, ele tem uma predileção. Então, para mim, é muito mais uma desordem alimentar do que em si uma patologia de ansiedade. Já pensando a nível comportamental, eu também vejo como uma deficiência nutricional, principalmente como complexo B, porque os reguladores de bem-estar, eles codependem dessa cascata de produção hormonal de complexo B. Então, esse paciente pode ter uma desordem alimentar, uma baixa ingestão, uma capacidade de absorção diminuída, porque vamos pensar no paciente com gastrite, por exemplo, gastrite nervosa. Geralmente esse paciente vai tomar o que de medicamento? O omeprazol? Isso, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, qualquer um. Esse paciente ele vai mexer na regulação daquela bomboxítona, então ele vai diminuir o pH gástrico, certo? Para eu ter uma boa digestibilidade proteica e organização de vitaminas e sais minerais, eu preciso ter acidez. Como que eu vou converter pepsinogênio em pepsina? E aí, se eu tenho um medicamento que contribui para menor acidez, consequentemente eu vou ter menos digestibilidade. Se eu tiver menos digestibilidade, eu tenho o quê? Menos proteínas disponíveis para a produção de neurotransmissores também. Então, muitas vezes, o tratamento consiste, não estou falando que não é para dar um omeprazol, mas é para entender que ele não é o tratamento. Ele está tirando, muitas vezes, a acidez, porque esse paciente está com um processo gástrico relacionado ou a um estresse ou, via de regra, eu acredito que é muito mais uma alergia, uma sensibilidade alimentar, digamos assim. E aí ele está tirando a acidez que é fisiológica, natural e importante. Porque qual é a função da acidez gástrica? Ionização de vitaminas e sais minerais, controle fúngico e parasitário e digestibilidade proteica, hidrólise. Então, quer dizer, eu vou estar piorando a longo prazo a qualidade de vida e a saúde desse meu paciente. Porque se eu não tenho ionização de vitaminas, eu não tenho absorção de nada. Eu tenho baixa vitaminas, como é que eu vou produzir neurotransmissores para bem-estar, para me sentir bem, para me sentir menos ansiosa? Então tem um suplemento também que é muito legal, a L-teanina ajuda demais, a rhodiola, que são adaptógenos. Rosa. Rhodiola rosa. Pra melhorar, eu não sei se ela entra dentro do predicado, eu acho. Mas ela entra como fitoterápico, será que não? Isso, ela entra como fitoterápico. Eu não sei se ela faz parte do predicado também. Mas a L-teanina é um aminoácido que reduz esse desejo compensatório por doces e também reduz essa ansiedade relacionada à alimentação. Então, também é uma possibilidade. E aí, a gente pensa, lógico, é multidisciplinar, vem de um gerenciamento, de uma questão comportamental, mas eu vejo muito pelas deficiências nutricionais também. E principalmente pela deficiência proteica. Porque o paciente que não consome a quantidade de proteica que precisa, ele sente muito mais fome fisiológica. Sim. Assim como quem tem resistência à insulina. A pessoa que tem insulina acima de 13, ela sente muita fome física. E aí, muitas vezes, ela não sabe se aquilo é fome, se é ansiedade, se é vontade de mastigar. Então, às vezes, o paciente nem sabe identificar o que ele sente em si. Então, ele chama de ansiedade, muitas vezes uma desnutrição, uma desordem metabólica. E que, às vezes, até pode ser uma ansiedade, mas
via de regra, eu acho que é muito mais uma desnutrição. Que quando você ajusta a ingestão proteica, melhora. A pessoa fala assim, nossa, sabe aquela coisa louca que eu tinha de comer 5 horas da tarde um monte? Melhorou. Então, será que era? Não é só comportamental? É isso aí. Bate bola, jogo rápido, pode ser? Pode. Vamos lá. Nutrição. É o meu servir. Ser nutricionista. É um complemento daquilo que eu sou. Whey ou creatina? Creatina. Sem dúvida. Intestino. Eu tenho muito amor por ele. Porque é uma coisa que é difícil, me fez estudar muito. Ficava com raiva no começo. Porque eu via que era uma área que era muito negligenciada na época que eu me formei, né, que eu tinha mais tempo. É porque é nova também, né? Sim. Negligenciada no sentido de estudos, de coisas. E quando isso veio para nós, veio como assim, uma coisa que era muito diferente do que eu podia acessar, porque eu formei, né, e aí, tipo, isso veio depois. Só que aí, Murilo trouxe a possibilidade de poder estudar. Porque não sei se você já estou com o professor, ele é extremamente metódico, então tem todo um jeito. Então, o intestino, para mim, eu tenho amor mesmo e me despertou algo muito bom, que é esse servir mesmo, que eu faço porque eu amo e eu falo daquilo que eu realmente sei, mas foi porque eu passei um processo de amor, entendimento, raiva, até conseguir entender um pouco. Estômago. Ele é tão importante ou mais que o intestino. Suplementação esportiva no Brasil. Olha, eu conheço pouco, assim, mas é que o Brasil é meio complicado, né? Falsificação, essas coisas. Mas eu confio em algumas marcas. Essential Nutrition é muito boa. A Vita Flora é muito boa. São da área clínica. Área clínica. Agora, esportiva, eu não sei, assim. Mas também entra, né? Ômega 3. Eu acho que é indispensável. Indispensável. Nós não consumimos tudo que precisamos. A gente nem consome, na verdade, né? Assim. Eu acho que é indispensável para a vida. Para estudar bem, para viver bem, para ter um bom intestino, para ter uma boa questão comportamental em algumas vezes. É muito importante. Isso é difícil. Whey ou albumina? Ambos são proteínas de difícil digestibilidade. Depende para quem. Mas eu prefiro, pensando em intestino, uma proteína do leite hidrolisado. Porque eu acho que a albumina faz mais estrago. Vida no consultório. É uma parte do que eu sou. Vida fora do consultório. Eu ainda estou descobrindo o que eu sou. Então essa é a pergunta mais importante agora. Jéssica Trujillo. Eu ainda não sei responder exatamente, assim. Eu sou uma pessoa em desenvolvimento. Então eu entendo que esta é uma parte da minha vida muito importante, eu não servir para o outro. Então, como nutricionista, eu posso trazer uma mudança a partir de um querer do outro também. Então, a pessoa não vem aqui para eu ajudá-la. Até eu falo assim, eu não faço por você, eu faço para você. E aí você faz para você também. Além da nutrição, as terapias comportamentais são outra fonte que eu amo. Eu acho que não consigo mais viver sem as outras terapias. Quais, Jéssica? A gente não falou muito sobre isso. Hoje, constelação familiar ou pensamento sistêmico. Base Access foi a primeira terapia que eu fiz. E o Reiki depois veio em continuar, em despertar ali. Então, hoje, constelação familiar. Eu acho que é a que mais me traz. Até porque eu consigo entender que não é só o físico, né? Eu olho a parte clínica, até eu brinco, que o médico te desmembra por pedaços. Então, você vai no cardio para ver o coração, você vai para ver uma outra parte. O médico, né, no caso, o gastro, ele também trabalha nessa linha, olha todos. A nutrição também, geralmente ela trabalha incluindo o todo. A pessoa lá, a gente olha para o todo. Mas, ainda assim, existe um outro lado que ninguém olha, que é o comportamental. Então, as terapias comportamentais, elas vêm como coadjuvante no tratamento. E eu tenho respostas muito boas. Inclusive com pacientes com fibromialgia. Eu tinha na cama, não dava. Fazia tratamento nutricional, fazia parte suplementar, medicamentosa e não dava. Com o reiki, 4 sessões para outra pessoa. Então, assim, não é só aquilo que a gente pode ver como físico. Existem outras questões. Então, as terapias e a mulher que se constrói, né? Então, é difícil você dizer quem você é, até porque você não é, né? Você está se desenvolvendo a partir desses movimentos da vida.
Então, eu estou nutricionista, estou consteladora, estou mulher, né, estou filha em alguns momentos e estou me construindo para ser, né, melhor, acho que um pouco melhor, sei lá. Jéssica, muito, mas muito obrigado por você ter cedido seu tempo pra gente. E agradecer vocês tiveram não uma entrevista, mas uma aula de intestino, de modulação intestinal, uma aula de nutrição para os nutricionistas que vierem assistir, os estudantes, né? E eu queria pedir para você, não sei como é que está a sua agenda, deve estar uma loucura, mas só para vocês saberem, eu estou com a Jéssica aqui em Botuporanga, no consultório dela, mas a Jéssica hoje atende também em São José do Rio Preto. Passa as suas redes sociais, Jéssica, e fala sobre os seus consultórios, onde que as pessoas podem entrar em contato com você. Sim. Aqui em Botuporanga eu atendo na rua São Paulo, 3860, na Clínica Ferreira e Fusa. Atendo aqui de terça até quinta, geralmente, e sexta, sábado e segunda-feira em São José do Rio Preto. Onde é o consultório, né? Na rua Dr. Nenera Corsi, Jardim Morumbi, próximo ao Rio Preto Shopping. Ali é um espaço mais holístico, eu trabalho com as outras terapias, mas também como nutricionista. E tem um grupo grande de mulheres aqui em Botuporanga que é na ERA, com a Tati, que são trabalhos que a gente faz à noite ou aos sábados. Quem trabalha como cacau, que é outra prática terapêutica. No Instagram tá como Jéssica Trujillo, então é super fácil. E... Se você quiser passar. Jéssica Trujillo. Sim. É isso aí. Jéssica, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazerzaço, viu? Baita aula. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. Você é uma pessoa especialíssima e uma nutricionista, uma profissional extremamente competente. Tenho muita admiração por você. Obrigada. Gente, Anderson Anaya, a entrevista fica por aqui. Vindouro portal www.anaya.com.br. Jornalismo informativo de verdade. Forte abraço. Foi massa.